O que a gente tentou fazer com essa exposição foi responder aos acontecimentos dos últimos meses, mas não de uma maneira literal, mas pelo viés de uma exposição que fosse distinta de todas as exposições que a gente já viu nesse pavilhão. O que essa obra traz é uma situação em que os performers que executam a coreografia da John Jonas na praia de Long Island em 1968 são os elementos que fazem com que o vento se torne visível. E essa ideia de algo invisível que se torna visível a partir da presença de alguns poucos elementos, para a gente funcionava muito bem como metáfora da maneira como a gente queria construir a exposição. O nome da coletiva nasceu a partir de uma performance idealizada por John Jonas. Embora invisível, é o vento que coreografa os intérpretes. A performance também traz uma reflexão sobre os ventos de mudanças e transformações políticas e sociais ocorridas num ano tão significativo como foi 1968 e como é também 2020. Um dos recursos da 34ª Bienal de São Paulo é apresentar enunciados marcados por elementos, objetos ou conhecimentos que não vêm necessariamente do campo das artes visuais, mas trazem em si muitas histórias que se relacionam com as questões levantadas pelas obras. Um enunciado é pontuado pelo único sino tocado quando Tiradentes foi executado em 1792. Por ser inimigo da coroa, nenhum sino poderia tocar naquele momento. Porém, o sino da capela do Padre Faria em Ouro Preto ressoou como uma homenagem. Em 1960, o mesmo sino foi levado para Brasília e tocado na inauguração da cidade, tornando-se símbolo da nova nação que tentavam construir ali. E se torna um exemplo de como a história se repete e, ao se repetir, muda os seus sentidos, muda os seus signos e enfatiza ou reitera, cria continuidade entre épocas que pareciam desconexas. O brasileiro Paulo Nazaré apresentou a performance À la fleur de la peau, a flor da pele, que nasce como uma espécie de ritual interpretado por imigrantes africanos. O saco de farinha de trigo no chão é varrido formando um círculo branco, símbolo do racionalismo branco europeu, que exclui a diferença e se impõe como algo puro, impermeável e que pretende ser a mais universal das culturas. A videoinstalação do sul-africano Nel Muyanga, criada a partir da performance que o artista fez em fevereiro no pavilhão Titilo Matarazzo, usa a música Amazing Grace e seu controverso autor para falar sobre os fluxos de pessoas escravizadas pelo Atlântico, as lutas abolicionistas e as batalhas raciais vividas atualmente. Nos parece que a arte é sim um canal de renegociação de sentidos e sentimentos e ideias, sobretudo em momentos de crise, sobretudo em momentos em que parece difícil tocar o futuro ou avaliar o presente. Outro enunciado importante aparece nos cantos do povo Tupã-An ou Machacali, que são preservados como um grande repositório da memória deste povo, reforçando sua forma de existir, se relacionar e atuar no mundo, produzindo cura e transformação. O repertório de cantos só pode ser compartilhado nos rituais a partir do encontro coletivo, pois cada indígena é cuidador de um grupo de cantos. Seria um importante enunciado que nos faz pensar a nossa própria maneira de lidar com a história, com a memória, com a coletividade, que tipo de ações nós fazemos para resistir aos apagamentos, aos silenciamentos e que tipo de repertórios estão guardados em cada pessoa que possam formar um corpo coletivo. Jimena Garrido Leca resgata a memória pré-hispânica ao criar uma plantação de feijão em diálogo com textos do padre Pablo José Arriaga, que abordam os cultos da tradição peruana que deveriam ser eliminados no processo de colonização. Em Whistling and Language Transfiguration, Gala Porreskin resgata sons da língua dos zapotecas, povo nativo de Oaxaca, no México. A linguagem é de natureza tonal, ou seja, seus significados não são criados a partir de fonemas e sim de sonoridade. Esse desejo que a gente tinha de construir uma exposição que fosse, ao mesmo tempo, muito acolhedora, muito dramática, de certa forma, por esses espaços vazios tão grandes, mas que também deixasse o visitante com um alento,